Mateus 26, versículo 36. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, que são Tiago e João, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Deus abençoe sua palavra em nosso coração. Irmãos amados e irmãs, eu não vou ser muito claro na introdução no que eu vou dizer, mas com toda certeza muitos aqui vão entender do que eu estou falando. Até porque essa transmissão é gravada e a gente tem que ter um pouco de ética na maneira de falar as coisas. Mas esta semana perdemos alguém conhecido que fez uma decisão aqui na igreja, que aceitou a Jesus como Salvador e que congregou um tempo conosco, foi acompanhado por mim, foi acompanhado por um discipulador, mas que infelizmente essa pessoa não teve força espiritual para permanecer firme na igreja, e essa pessoa foi acometida de uma enfermidade na alma, na mente, no corpo, e essa pessoa morreu de uma maneira auto-infligida, e isso trouxe muita tristeza para muitas pessoas. E a pergunta que todo mundo me faz é: pastor, o que acontece com alguém assim? Para onde vai essa alma? Pastor, o que leva um ser humano a fazer isso? As pessoas acham que tem a resposta para tudo, mas não tem. Eu não tenho a resposta para tudo, o Joilson não tem a resposta para tudo, você não tem a resposta para tudo. O único que tem a resposta para tudo é o Senhor nosso Deus. Eu preguei nesse texto não faz muito tempo, mas eu resolvi voltar a ele, porque eu achei oportuno, diante das mensagens que eu recebi, dos questionamentos, das perguntas, achei oportuno trazer à memória esta experiência humana de Jesus. Jesus chama os seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, eram Tiago e João. E Jesus disse: venham comigo, vamos a um lugar. E Jesus os leva a um lugar simbólico, a um lugar emblemático, a um lugar representativo. Jesus os leva ao Getsemane, que era uma palavra que significa o lugar da prensa. Era um lugar onde havia uma prensa para espremer o fruto da oliveira. Havia naquele monte muitas oliveiras. E Jesus sabia do simbolismo daquele monte. O lagar era o lugar onde as oliveiras, os frutos da oliveira, era espremido para que fosse tirado o azeite. Aquele azeite era usado como unguento para doenças. Aquele azeite era usado para ungir sacerdotes, reis,
profetas, levitas. Aquele azeite vai simbolizar mais tarde a unção do próprio Espírito Santo, embora em si mesmo o óleo não tenha poder algum. A representatividade está no óleo. Como o batismo nas águas também tem uma representatividade, mas mergulhar nas águas não purifica você de seus pecados, e sim a confissão dos pecados, arrependimento e a experiência de conversão a Jesus Cristo. Mas Jesus é levado pelo Espírito àquele lugar e leva os seus principais líderes, porque Jesus queria estabelecer uma marca na vida daqueles homens e, por conseguinte, através do registro histórico, na vida de todos nós. E ali, Jesus disse: fiquem aqui um pouco, eu vou ali orar. Jesus estava sentindo, diz a Bíblia, uma tristeza muito grande na alma, muito profunda. E essa tristeza estava como que incomodando a Jesus, homem. Mas você pode dizer: peraí, pastor, nós estamos falando de Jesus, o Filho de Deus, Senhor dos senhores, o Salvador do mundo. Em que aspecto Jesus podia sofrer angústia? Em que aspecto Jesus podia sentir uma experiência de tristeza profunda? Jesus estava antevendo o sofrimento que o aguardava no próximo dia. Ele sabia que aquela era a última noite dele com os seus discípulos antes da sua morte. Ele sabia que naquela noite ele seria traído por um dos seus 12. A dor da traição, ele já tinha antevisto aquilo. A dor da tortura que ele iria passar, a dor de carregar a cruz, a dor de ser humilhado, a dor de ser abandonado, a dor de ser crucificado. Você já passou por alguma dor profunda da alma, excruciante, dilacerante? Você chegou a desejar morrer? Você já passou por algum tipo de dor que você começa a pensar se vale a pena continuar existindo? Se você não passou, agradeça a Deus. Mas eu já passei. Pastor Teobaldo, o senhor passou? Passei. E sabe como foi que eu venci? Uma oração. Porque esse texto foi o texto que Deus usou para falar ao meu coração. Eu não cheguei a desejar me enforcar, dar um tiro na cabeça, pular da ponte, mas desejei dormir e não acordar, de tão angustiada que estava a minha alma, de tanta tristeza que tinha se apoderado de mim. E o que isso revela? Que não tem fé? Que não tem experiência com Deus? Que essa história de que nasceu de novo é uma história fajuta? Não, irmãos e irmãs. O que isso revela é a nossa humanidade, a nossa finitude, a nossa incapacidade de permanecer 100% o tempo todo. E é justamente por isso que nós precisamos da presença gloriosa do Espírito Santo, conduzindo, controlando, guiando, comandando a nossa vida o tempo inteiro. Jesus, como homem, vai àquele lugar tomado dessa dor profunda. E o texto bíblico que diz, ele foi a um lugar chamado Getsemane, o lugar de moer o fruto da oliveira. Estava se cumprindo naquele momento um pouco do versículo de Isaías que diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele começa a orar por nós. E a Bíblia diz que enquanto ele orava, o suor dele se transforma em gota de sangue. Ele sentiu o peso do meu e do teu pecado, da humanidade. Ele sentiu a dor profunda que o aguardava. Mas o que é interessante, o que é realmente importante destacar aqui, o que é relevante, é que mesmo assim, ele não desistiu. Dê um aplauso ao Senhor por isso. Ele começa a nos dar a primeira grande lição, que é preciso permanecer firme e constante, abundante na obra do Senhor, sabendo que não é vão o nosso trabalho no Senhor. 1 Coríntios 15, 58.
Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quantos de nós já sentimos vontade de desistir de tudo? Ou se não de tudo, de algumas coisas? Desistir de uma carreira, desistir de uma profissão, desistir da família, do casamento, dos filhos, dos pais, de um namoro, de um noivado, desistir dos estudos, desistir da fé, desistir da vida. A maior parte da humanidade já sentiu esse impulso de querer desistir de algo que até então era relevante para si. Mas a maioria não desiste. A maioria consegue ser resiliente. Resiliente é aquele que dá a volta por cima, é aquele que luta contra as suas próprias fraquezas e vence as dificuldades, por mais difíceis que elas pareçam. E a resiliência espiritual estava em Cristo Jesus pela doce presença do Espírito Santo em sua vida. Então o texto bíblico diz assim: sentem-se enquanto eu vou ali orar. Há lutas, eu disse isso dias atrás, que tem que ser vencidas sozinhas. Há lutas que você não pode vencer com a ajuda de mais ninguém. É sua. Você tem que vencer com seu próprio esforço. Deus permite aquela dificuldade porque Ele tem um propósito. Deus te jogou em um lagar. Lembra que eu falei há pouco que o lagar, Getsemane, prensa, lugar de moer o fruto da oliveira. Deus jogou você num lagar, num lugar em que você está sendo espremido, porque Deus está preparando você para coisas muito maiores do que você pode imaginar. Existe uma árvore chamada carvalho, que é até sobrenome. Não sei quem aqui tem o sobrenome Carvalho. Quem tem o sobrenome Carvalho aqui? Olha, apareceu um bocado de carvalho aqui. Carvalho é uma planta, uma árvore. E muitos estudiosos, quando querem saber o quanto de destruição uma tempestade, por exemplo, causou em um lugar, eles observam os carvalhos. Porque o carvalho ele tem uma capacidade de resiliência incrível. Quando a tempestade é muito forte, os ventos vêm para derrubar. O carvalho aprofunda as suas raízes e expande o seu tronco, o seu caule. Ele fica mais robusto, tanto que no latim é robur. Ele fica mais robusto, mais largo, mais forte e com as raízes mais profundas. Ou seja, a cada dificuldade, a cada luta, ele fica maior e mais forte. E eu profetizo que é assim que vai ser na sua vida. A cada dificuldade, a cada luta, você sairá dela um homem, uma mulher mais forte, mais robusto e mais enraizado na palavra do Senhor. Jesus vai àquele lugar e deixa os discípulos. O versículo 37 diz: e então Pedro começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia, e disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Olha, Jesus queria parceria. Jesus queria alguém que carregasse aquela carga com ele. Mas Jesus precisava passar por aquela carga, por aquela luta, sozinho. Então Deus permitiu que os seus discípulos caíssem no sono. Eu lembro que eu vinha para a igreja orar, não sei quem é mais antigo aqui que lembra disso. E eu chegava no domingo e dizia: irmãos, estou vindo orar todos os dias na igreja. Quem puder, venha orar comigo. Se eu não me engano, foi Miller. Cadê Miller? Que veio um dia. Não foi Miller? Foi você? Teve um que veio aqui um dia orar comigo. Não sei se foi você. Só um. Um dia de manhã cedo, eu passava a noite aqui orando. Um dia de manhã cedo eu estava saindo. A irmã veio comprar pão aqui na padaria. De manhã cedinho,
Eu passei a noite orando. Quando eu estava saindo, a irmã disse: "Ô, gente, e está fazendo o que aqui essa hora?" Eu disse: "Eu estou saindo." "O que foi que houve?" Eu disse: "Eu passei a noite orando." E muitas vezes eu dizia: "Venha orar comigo." Ninguém vinha. Nos primeiros dias eu fiquei chateado, porque ninguém veio orar comigo. Mas hoje eu entendo que aquela luta era minha. E quem tinha que passar por aquilo era eu. Porque quem tinha que ficar robusto e enraizado era eu. E talvez você esteja passando por uma luta e você está se queixando que ninguém está lhe ajudando a enfrentar essa luta. Mas eu gostaria que você refletisse nessas palavras. Talvez esta luta seja para você lutar sozinho, porque você vai sair dela mais robusto, mais forte, mais enraizado, mais vitorioso para a glória de Deus Pai. Não para aí. Jesus vai e diz o versículo 38. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: "Meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo, seja como eu quero e sim como tu queres." Olha só, eu acho fantástico como a Bíblia está repleta de exemplos de homens que passaram por momentos de angústia e de algum modo esses homens fugiram. Quando Deus deu a ordem a Jonas, meu filho, o pastor Pedro Felipe, pregou aqui sobre Jonas dias atrás, e Jonas se angustia com a ideia de ir para Nínive, porque o povo de Nínive era mau e tinha uma fama de matar profetas. Ele foge, ele entra num barco, pega uma direção diferente, e Deus manda uma tempestade que faz com que depois Jonas seja sorteado e jogado no mar, e um peixe o engole, porque Deus queria um outro projeto, um outro propósito para a vida de Jonas. Quando a gente vê a história de Elias, a gente vê que Elias também tenta fugir do propósito de Deus. A Bíblia diz que Elias vai para o deserto, senta debaixo de um zimbro e pede a morte. E era um grande profeta de Deus, mas era homem. Eu poderia citar outros exemplos da Bíblia de homens que de algum modo fugiram ou tentaram fugir, como por exemplo Gideão, um dos juízes, que fez prova de Deus com um novelo de lã. Eu vou botar aqui, Senhor, se amanhã de manhã tiver tudo molhado em volta e ele seco, eu vou saber que foi o Senhor. E depois fez o contrário: se tiver tudo molhado e só ele seco, eu vou saber que foi o Senhor. Não é isso, Joildo? Gideão era um covarde, mas Deus encheu ele de coragem. Deus está sempre fazendo com que as circunstâncias nos desafiem a uma experiência de mobilidade pela fé. O que é mobilidade? É a capacidade de se mover. E Deus às vezes permite determinadas experiências para gerar em nós a mobilidade espiritual. Mas Jesus foi diferente. Diga comigo, Jesus foi diferente. Ele não fugiu. Enquanto Elias vai para o deserto, e depois do deserto vai para o fundo de uma caverna, enquanto Jonas corre para um navio, enquanto Gideão, ao invés de estar com o trigo, no lugar aberto, ele estava no lagar, no lugar fechado, com medo. Jesus não. Jesus vai ao lugar que simbolicamente significava o que ele ia passar, o lugar da prensa, o lugar de moer. E ele sabia que ele era a oliveira verdadeira. Não é assim que ele é chamado? A oliveira verdadeira. E ali ele foi moído, ele foi prensado. Mas a Bíblia diz que ele tomou uma atitude que serve de paradigma e de referência para todos nós. A Bíblia diz que ele vai a um lugar, ele prostra com o joelho em terra, sinal de profunda humilhação, e ele ora ao Senhor. Diga para o irmão mais próximo de você o seguinte: diga, irmão, se você está passando por algum tipo de luta, por alguma dúvida que está incomodando a sua alma, leve a Deus em sincera oração, derrame-se perante Ele e tenha certeza que a resposta virá. Quem diz amém a essa palavra?
Porém, essa resposta nem sempre é como nós queremos. E aí vai entrar agora uma outra questão que Jesus nos delineia, deixa delineada nessa sua oração. Jesus disse: meu Pai, se possível. O se possível aqui não quer dizer que não é possível para Deus, porque para Deus nada é impossível. O se possível é que Ele está dizendo, dentro do plano de Deus, se houver uma brecha, uma alternativa, que seja feito. Mas olha o que Ele diz em seguida: que passe de mim este cálice. Contudo, entretanto, por outro lado, apesar disso que eu acabei de dizer, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Isso é submissão à soberania, gente. Diga: submissão à soberania de Deus. Submissão à soberania de Deus é aceitar o senhorio de Deus, a autoridade do Senhor sobre a nossa vida, é assumir a posição de servo, é saber que Ele de fato comanda as nossas ações, que a nossa história não está no nosso controle nem na nossa vontade. Essa história de seja senhor da sua própria história, assuma o protagonismo e o controle da sua própria vida, isso é bonito do ponto de vista humanista, mas a palavra de Deus diz o contrário. O que a palavra de Deus diz é: antes de ir a uma cidade e dizer eu vou àquela cidade, eu vou fazer negócio, eu vou prosperar, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ficar rico, antes diga: se o Senhor quiser, eu irei àquela cidade. E se o Senhor quiser, eu ali farei negócios. E se o Senhor quiser, eu ali prosperarei. Isso se chama submissão à soberania de Deus. Esse talvez seja um dos grandes problemas da igreja do mundo de hoje. A igreja do mundo de hoje, ela não quer o Senhor assumindo o controle. Ela quer pegar versículos escolhidos aleatoriamente, sistematizá-los dentro de uma linha de raciocínio de tomar posse. A palavra-chave é essa. Desculpem. E aí entra uma neoteologia chamada teologia da confissão positiva, em que eu declaro e as coisas acontecem. Você não vai ter as coisas porque você declarou positivamente. Você só vai ter as coisas se elas estiverem alinhadas com os planos, os propósitos e a vontade soberana do nosso Deus. Quem diz amém a essa palavra? Então não me venha com essa história de querer manipular Deus como um bom advogado. Aqui nós temos advogado, temos outros aqui da área do direito, que podem dizer assim: a lei é tudo em questão de interpretação. Ok, você vai lá e interpreta o artigo tal do Código Civil Brasileiro. Aí o outro advogado interpreta de um jeito, e o juiz interpreta do jeito dele. O juiz vai dizer se a opinião de A ou B é que está certa, e o juiz vai determinar a sentença. Mas com Deus não funciona assim. Não é o seu poder de argumentação que vai convencer Deus. O que vai acontecer é aquilo que está dentro do plano e do propósito dele. E a sua oração de submissão à soberania de Deus deve ser sinônima, parecida, semelhante à oração do mestre no Getsemane, a oração de quem se entrega, de quem se rende, a oração de quem aceita o plano e o propósito. João, o batizador, chamado João Batista, para que ele nasceu? Ele nasceu para preparar o caminho do Senhor, mas ele tinha que sair de cena para que Jesus começasse o seu ministério. Então o Senhor permitiu o seu martírio. Martírio é sacrifício pelo testemunho, pela fé. Ele morreu pelo seu testemunho, pela sua fé. Aliás, a palavra martírio e Marte tem a ver com o verbo marturel, que tem a ver com aquele que morre pelo seu testemunho, pela sua fé. E ele morre porque ele pregou a verdade. Ele não morre porque ele cometeu um crime hediondo, não. Ele não morre porque ele matou alguém, porque ele tentou um golpe contra o rei Herodes. Ele acusou o rei Herodes, apontando um pecado real na vida do rei Herodes. E o rei Herodes, insuflado por a sua mulher e a filha dela, que não era dele, condenou ele à morte.
Aí João entra em crise, como eu já entrei em crise, você talvez entrou. João manda perguntar a Jesus, pergunte a ele, se ele é aquele que havia de vir, ou se tem algum outro depois dele. Por que João entrou em crise? Porque João está à beira da morte. João sabia que ele ia morrer, decapitado. A angústia tomou conta dele. Talvez você não esteja ameaçado, sob ameaça de cortarem a tua cabeça, não no sentido físico, mas talvez você esteja com medo de perder algo ou alguém que é precioso para você, e isso está causando angústia. Perder uma posição, perder um emprego, perder um relacionamento, perder o que quer que seja. Talvez você está passando por uma experiência de traição, de rejeição, de solidão, de depressão, de ansiedade, de angústia profunda na alma. E isso, de algum modo, pode estar levando você a tomar decisões que parecem racionais, mas não são. A motivação delas é a instabilidade, o caos emocional que está instalado dentro de sua alma. Você não se dá conta disso, você não se apercebe disso, você não enxerga isso, então você se auto-sabota. E a autossabotagem é a forma mais comum da pessoa se mascarar com a falsa espiritualidade, essa pseudo-espiritualidade em que você diz, porque o meu Senhor isso, meu Senhor aquilo, porque o Deus que eu sirvo, o Deus que eu amo. E a gente percebe na convivência, na caminhada, que a alma desta pessoa está aquecida. Jesus ressuscita. Me perdoem essas idas e vindas, mas elas são necessárias para vocês entenderem o que eu quero dizer. Jesus ressuscita. Ele encontra 2 discípulos indo para o caminho de Emaús. Emaús era uma vila que ficava bem pertinho de Jerusalém, talvez uns 11 quilômetros. E ele estava andando com esses discípulos, 11 quilômetros não, na verdade uns 3 quilômetros, 11 estádios, né? Ele estava andando com esses discípulos. E andando, ele disse, o que foi que aconteceu? Vocês estão abatidos? Por acaso você é o único homem em Israel que não sabe o que aconteceu esses dias? Me contem o que aconteceu. Aí eles começaram a falar de Jesus, de quem ele era, do que ele pregava, do que ele fez, do que ele ensinou, como o torturaram, como o mataram. Então, quando terminou de ouvi-los, Jesus começou a falar. E esse texto tem relação direta com esse que eu estou pregando. Por quê? Porque Jesus já sabia o que tinha acontecido, ele era Jesus. Às vezes nós já sabemos o que aconteceu com o outro, já sabemos toda a história, alguém nos contou, nós percebemos, ouvimos, mas deixa o outro contar a sua história. O processo de cura começa na fala. Por isso é que com a tua boca tem que confessar a Jesus como Salvador e no teu coração crer. Experiência pessoal. A cura espiritual vem pela fala. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus e o Salvador do mundo. E no íntimo, toma aquilo como uma verdade. De igual modo, quando alguém está angustiado, com a alma profunda, sofrendo, às vezes ele não vai a um psicólogo, a um psiquiatra, ele não vai nem ao pastor, ele tem vergonha, mas ele tem um irmão, ele tem uma irmã, ele tem você, o servo de Deus. Talvez não estudou psicologia, psicanálise, psiquiatria, não conhece nada disso, mas você tem dentro de si a gloriosa presença do Espírito Santo. E o irmão chega a você angustiado, ele quer abrir o coração, mas se você já olha para ele recriminando, se você abre a boca recriminando, se as suas atitudes são de recriminação, então eu tenho uma notícia para lhe dar: você matou qualquer possibilidade daquele irmão ser curado através da sua vida. Vocês têm consciência disso? Vocês têm consciência disso? Que nós somos portadores de cura? Em mim habita o Espírito Santo, em mim habita o Senhor.
Em mim habita o Rei da Glória. Então Ele pode, pela minha boca e pela minha vida, instrumentalizar o meu ser para levar cura à vida de outras pessoas. Esperança onde há desespero, vida onde há decreto de morte, luz onde há trevas. Ele te constituiu como boca dele aqui na terra. Jesus escuta os dois, e então Jesus reativa a memória deles. Mas por acaso não estava escrito que o servo sofredor, o Messias, tinha que passar por isso? Não está escrito no profeta Isaías que ele seria moído pelas nossas transgressões, para que o castigo que nos traz a paz viesse sobre ele? E aí ele começa a lembrar os profetas, e à medida que ele vai reativando a memória deles, as palavras de esperança, o coração deles vai aquecendo. E quando Jesus chega ao destino deles, Jesus faz que vai mais adiante, ele diz: fica conosco, Senhor. Eles já o chamam de Senhor, eles identificam quem é Jesus, porque ele se revela, e então ele desaparece. Em outro episódio, esse Jesus ressuscitado encontra discípulos desistidos. O que a gente costuma fazer quando a gente está desistido? Duas possibilidades. A primeira é ficar num canto, parado, semi-morto, zumbi, em nome de que vive, mas está morto. A segunda é voltar às práticas antigas, ao que nos é comum. Por quê? Porque zona de conforto dá uma falsa ideia de segurança. Qual era a zona de conforto de Pedro, André, Tiago e João? Qual era a atividade deles? Pescar. Zona de conforto, zona de segurança. Estavam desmotivados. Jesus havia morrido. Mas o Senhor aparece. Eles estavam passando a noite toda pescando, não pegaram nada. Tem vezes na vida em que tudo que você fizer vai dar errado, tudo, e você vai fazer tudo da maneira certa, que você sempre fez e que sempre deu certo. Mas dessa vez você vai fazer tudo certo, como sempre fez, e dava certo, mas vai dar errado. Aprenda a não murmurar. Está cheio de crente murmurador, e não tem coisa mais entristecedora do que um crente, uma crente murmurador, murmuradora. Crente murmurador atenta contra a fé, atenta contra o seu Deus. É um tapa na cara de Deus você murmurar. Deus está atrás de homens e de mulheres de fé, homens e mulheres cheios, plenos, transbordantes de esperança, capazes de dizer para si mesmos: tudo está errado, está dando tudo errado, está tudo indo para o brejo, mas eu ainda confio no meu Deus. Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja ovelha dos pastos, ainda que os montes se precipitem nos mares, eu me alegrarei e esperarei no Deus da minha salvação. Palavra de esperança. Jeremias, o chorão. Um dia eu vou trazer esse homem aqui, se já tiver ido embora para outro lugar, para falar sobre Jeremias, um dos profetas mais admiráveis de toda a Bíblia, não é verdade? O chorão. Chamar Jeremias de chorão é muito pouco para a grandeza de Jeremias. Mas Jeremias, o chorão, ele diz: eu trago à memória o que me pode trazer esperança. Jesus trouxe esperança aos dois no caminho de Emaús. E quando ele encontra aqueles homens pescando, ele diz: filho, o que pescaram? E eles disseram: nada, Senhor. E eles pensavam que estavam olhando para um senhor de idade, um rabi. Ele diz: lança a rede do outro lado. Um carpinteiro querendo ensinar pescadores experientes, filho de pescador, neto de pescador, possivelmente bisneto de pescador, a arte de pescar. Mas esse carpinteiro não era um carpinteiro qualquer, era o carpinteiro ressuscitado, Jesus de Nazaré.
a rede do outro lado. Vou traduzir a sublinguagem, porque a Bíblia é cheia de sublinguagens. Aprenda a ler a Bíblia enxergando a sublinguagem da Bíblia. É por isso que a aplicabilidade, a capacidade de aplicação da Bíblia, tudo na vida é maravilhoso. Relacionamento, negócios, tudo. Educação, tudo. Não é verdade, pastor? Depende de aprender a interpretar a sublinguagem, porque ela é universal. Filho, façam tudo invertido. Façam diferente do que sempre fizeram, porque eu estou mandando. E quando Ele manda, a forma não importa. Se Ele mandou, faça, porque é da obediência, da submissão à autoridade, à soberania, que o resultado vem. Dê um aplauso ao Senhor. Compreenderam a conexão? Olha a oração de Jesus: seja feita a tua vontade, não a minha. Olha o que aconteceu com os discípulos: lancem do outro lado, façam diferente, ousem fazer o que eu digo, ainda que não entendam, ainda que não haja lógica na maneira como vocês sempre fizeram as coisas. Confiem em mim, eu sou o teu Deus, eu estou atento à sua necessidade e eu vou supri-la. E eles souberam o que Jesus mandou, só fizeram isso. Lançaram a rede do outro lado, pegaram tanto peixe. Eu vou fazer todo mundo aqui virar criança agora, ó, comigo. No 3, 1, 2, 3. Pedro, mais forte. Jesus mandou que me jogasse do lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. E aí o milagre aconteceu. Começaram a chamar os amigos: venham ajudar, tem peixe demais, tem pra gente, tem pra vocês, tem pra todo mundo. Obedecemos a ordem do mestre e o suprimento veio. Quando você obedece, você transborda. Vamos ao Antigo Testamento. O profeta Eliseu diz assim: o que é que a senhora tem aí? Ela diz: eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de óleo. Faça uma comida para mim. Naquele momento o profeta simbolizava Deus. Ela alimenta o profeta. E então o profeta diz: pega as vasilhas que você tiver, derrama o que sobrou do azeite. E o azeite começa a se multiplicar. Porque quando você prioriza aquilo que é divino, o transbordar de Deus vem na sua vida. E aí disse: olha, chama os vizinhos para trazer as vasilhas também. Porque quando você transborda em fé e unção, você não abençoa somente você e os seus, você abençoa os que estão próximos. Deus tem usado você, Joilson, para abençoar aquela igreja. 17 anos. Conheço o seu trabalho. Você me conhecia de ouvir falar e eu de ouvir falar de você. Até que um dia a família de Nilza veio passear aqui. Queriam conhecer uma fazenda de uva. Alguém me falou que ele conhecia alguém que tinha uma fazenda de uva. E ele me levou na fazenda de uva. De uma ovelha, né? É de uma ovelha sua, né? Funcionário. E rodamos lá, tiramos foto, ganhamos uva. E a gente que só se conhecia de ouvir falar, a gente acabou se identificando, parecendo que a gente se conhecia há muito tempo. E nasceu uma forte amizade.
Se entre eu e ele, que somos humanos imperfeitos, surge uma amizade, fruto de uma identificação, imagina o tamanho da amizade que o Espírito Santo vai ter com você, quando você se identificar com ele. Quanto mais você se submete à soberania de Deus, mais Deus olha do céu e diz assim: ali está um servo que eu me agrado, ali está uma serva que eu me agrado, eu vou derramar unção e graça, no abrir da boca daquela pessoa, no que ela colocar a mão prosperará. Existe uma lenda antiga que diz que havia um rei chamado Midas, que tinha o poder de tudo que ele tocava virar ouro. Você pode pensar em Midas como o homem mais privilegiado da história, porque tocava tudo em ouro, mas ele não podia tocar na sua filha, ele não podia tocar no seu filho, ele não podia beijar a sua mulher, porque tudo que ele tocasse virava ouro. Você é muito melhor do que esse lendário Midas, porque tudo que a tua mão toca se torna abençoado, porque a bênção que habita em você é transferida para aqueles que estão ao seu alcance. Se você não cria nisso, passe a crer. Qual é a regra básica, essencial? Obediência. Sem obediência, a unção não flui. E aí Jesus ora a primeira vez, e quando volta, os encontra dormindo. E Jesus disse: nem uma hora pudeste vigiar comigo? Nem uma hora. A carne ainda é fraca, mas o espírito já está pronto. Muitas pessoas pegam esse versículo e deturpam ele. Toda vez que comete erro, né? Os crentes gostam disso, né? A carne é fraca, irmão. Não é para isso que esse versículo foi escrito. Esse versículo está dizendo que você é humano, que você vai continuar sendo fraco, sim, até o dia em que você ganhar um novo corpo imortal. Você está sim sujeito à fraqueza neste mundo. Você está sujeito às aflições deste mundo. O Senhor disse: no mundo tereis aflições. Não pense que você não vai passar por lutas, sofrimento e dificuldade. Não pense que você não vai passar por decepções. Não pense que você não vai sentir angústia. Você vai sentir tudo isso porque você é humano. Mas Jesus, neste exemplo aqui, nos deixou uma fórmula que não tem nada de mágica. Ela é espiritual. A Bíblia diz que Jesus, se aproximando de um lugar reservado, ele se ajoelhou, ele prostrou com seu rosto em terra, sinal de plena submissão, sinal de um servo que se curva diante do seu rei. E prostrado ali, ele clamou: Pai, se tiver um outro jeito, que não seja morrer na cruz, afasta de mim esse cálice. Entretanto, Senhor, por outro lado, apesar do que eu acabei de dizer, seja feita a tua e não a minha vontade. Não é assim que a maioria ora. A maioria ora querendo manipular Deus, dizer que Deus tem que fazer, pois está escrito na tua palavra, Senhor. E a soberania de Deus fica onde? O apóstolo disse que existem algumas enfermidades pelas quais nós vamos orar e não vai resolver nada, porque algumas enfermidades são para a morte, não é? Se fosse assim, ninguém morria. Aí eu oro por um parente, o pai de Nilza está doente. Aí eu oro para Deus curar. Deus não cura. Deus pode até estender a vida dele e não curar. Ele pode ser curado dessa doença e morrer de uma outra. Eu conheço tanta gente que orou, foi curado de uma enfermidade e morreu de outra coisa. Morreu de um acidente, morreu de uma outra doença. O segredo aqui, gente, é não tentar manipular o Senhor, usando a palavra de Deus como instrumento de manipulação da fé, da própria fé. Porque quando aquilo não acontecer, você vai entrar em crise. Porque você vai dizer: eu orei, eu li na palavra. Ou então alguém que foi usado para manipular você, você dirá: o pastor orou, o diácono orou, o presbítero orou, o meu líder orou, o irmão ou a irmã orou, e me deu tais versículos e não aconteceu. E aí vem a revolta contra a pessoa
contra a sua fé, contra o seu Deus, porque você creu tudo da forma errada. É por isso que muitos crentes estão desviando. A pandemia levou muito crente, e se você é um desses que está me ouvindo, procure uma igreja para congregar, pois está escrito em Hebreus 10, 25, não deixe a sua congregação, como é costume de alguns. Tem muito crente que está sendo crente em casa, vivendo de lives, não quer mais ter comunhão. Houve uma ruptura emocional dentro dessas pessoas, elas não têm ânimo para vir mais ao culto, elas estão sendo crentes em casa, evangélicos não praticantes. A pandemia nos premiou com isso. Já existiam, piorou muito. Outros porque tiveram perdas pessoais, perdas familiares. O casamento está em crise, a culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é do meu líder, a culpa é de quem não cuidou de mim, a culpa é sua. Aprenda a ter autorresponsabilidade. Assuma as consequências dos seus erros, das suas escolhas erradas. Confesse a Deus os seus pecados. Expresse um genuíno arrependimento que gera metanoia, mudança de vida, mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança de mente, mudança de atitude. Terceirizar a culpa dos meus fracassos é dificuldade de assumir a autorresponsabilidade e é também uma autossabotagem. Por outro lado, já antecipei um pouco, que eu falei agora instantes atrás, a falsa espiritualidade ou a espiritualidade exacerbada, exagerada. Tudo é espiritualizado. Porque aqui tem um espírito maligno que está agindo nessa área da minha vida, não tem espírito maligno nenhum agindo naquela área da sua vida. O que tem a ver com as suas emoções tem a ver com as suas escolhas. Se você não está bem, busque ajuda. Se não confia no seu pastor, procure um irmão. Se não confia em nenhum irmão, procure um profissional, mas busque ajuda. Ninguém é uma ilha. Jesus nos deu prova disso. Ele leva 3 discípulos de sua confiança com ele, porque ele não queria estar sozinho. Mas ele era o Filho de Deus, né? Que se fez carne. Ele podia ir sozinho, mas ele levou 3 amigos. Você tem amigos? Ou você tem companheiros e colegas de farra? Eu e Nilza queremos comprar uns 30 quilos de carne e dar um churrasco lá na roça. Mas como é carne demais, a gente está querendo convidar quem desejar ir para comer dessa carne conosco. Quem gostaria de ir? Está vendo aí, ó? Parece voluntário. Os outros não levantaram a mão porque sacaram que tinha alguma coisa aí. Se não, tinham levantado também. Eu e Nilza estamos sem condições de comprar carne. Nós precisamos comprar 4 quilos de carne amanhã. Quem pode pagar esses 4 quilos de carne para a gente? Olha, anote aí os nomes depois do culto. O verdadeiro amigo, ele aparece na hora da angústia. Vem aqui, Jesus, por favor. Em todo tempo, Provérbio 17, 17. Ama o amigo e na hora da angústia. Eu estou fraco, vou cair, viu, Jesus? Me segure. Eu estou com as pernas mole mesmo. Se ele me soltar, eu caio. E é pesado. Me chamou de barrigudo. Aí eu estou aqui todo mole. Eu estou precisando de quê? De suporte. Aí eu me fortaleço. Não preciso mais que ele me segure. Passado um tempo, é só para simbolizar. Não vai não que eu deixo cair. É ele que está fraco. E olha eu aqui segurando. O que ele fez por mim um dia, eu faço por ele. Jesus levou 3 amigos para dizer: eu poderia lutar sozinho, mas eu prefiro lutar com vocês. O que é que dificulta compartilhar? A falsa espiritualidade, um verniz mentiroso de que eu sou superior, de que eu sou capaz. Eu libero uma palavra e as coisas acontecem. Isso é magia.
Isso é feitiçaria. A base da feitiçaria é a manipulação do sobrenatural. É a tentativa de manipular o sobrenatural. Todas as vezes que você acha que por causa da sua vontade e do seu querer e de 1 ou 2 versículos que você declarou, as coisas vão acontecer num passe de mágica, você está desrespeitando a soberania de Deus na sua vida, porque tudo que você orar e tudo que você pedir, crendo, vai acontecer de acordo com o plano e o propósito de Deus. Certo homem viu os discípulos de Paulo expulsando demônios. Ele então foi e resolveu que também podia expulsar demônios. E ele partiu e começou a dizer: em nome do Deus que Paulo prega, em nome do Jesus que Paulo prega, saia! O demônio partiu para cima dele, deu uma surra e disse assim: conheço Paulo e conheço os discípulos dele e conheço Jesus, mas você quem é? E sentou o rei no cabra. Um outro viu os discípulos fazendo maravilhas, o nome dele era Simão, e ofereceu dinheiro para comprar aquele poder. E a partir daí surgiu o termo simonia, que é a tentativa de comprar, de manipular o poder de Deus. E ele foi amaldiçoado. Simonia não pode existir dentro da igreja. Manipulação não pode existir dentro da igreja. Irmãos, eu vou lhe dizer, Jesus me julgue se eu estiver mentindo. Se eu quisesse lotar essa igreja para não caber de gente, ter um culto atrás do outro, porque não ia caber de gente, manipulando, mentindo, enganando, seria facílimo. Porque o Brasil hoje é um solo fértil para enganadores, mentirosos e manipuladores que se aproveitam da palavra de Deus para enganar os incautos que têm preguiça de ler a Bíblia e conhecer a verdade. Mas eu prefiro ter 10 pessoas no banco que verdadeiramente estão aqui porque confiam no seu pastor e creem na palavra que é pregada, do que 10 mil que estão aqui através de manipulações e engano. Estávamos no galpão, tínhamos mais de 1000 pessoas na igreja. Chegamos a contabilizar com o povo que frequentava as células 1.357 pessoas. Nem todos iam todo domingo para o culto, mas a gente superlotava o galpão. Vocês lembram disso? Um dia eu estava orando, o Espírito disse a mim: pregue sobre os falsos crentes. E eu preguei em João capítulo 6, quando Jesus é abandonado pelos discípulos, depois que ele os confronta. E eu disse: muitos aqui nunca foram crentes e nunca vão ser. Voltem para o mundo, vão pecar, vão beber, vão prostituir, vão fazer tudo que não presta, mas parem de enganar a si mesmo e aos outros, fingindo que são crentes. Muitos deles nunca mais voltaram na igreja, nem na nossa, nem em nenhuma outra. Começamos a investigar, descobrimos uma série de práticas que estava acontecendo com as pessoas que estavam sentando no culto e fazendo assim, ó. Sim, Jesus. Falou em língua, falou nada, enrolou a língua. Está cheio de manipuladores da fé, passando um verniz de santidade, a parecer que são o que nunca foram. A igreja está sendo desafiada a se autodesmascarar, mostrar suas fragilidades, suas fraquezas, suas limitações, reconhecer a sua finitude, saber que ela é feita de gente imperfeita, gente que fraqueja, gente que tem medo, gente que sente angústia, gente que sente ansiedade, gente que se deprime, gente que tem vontade de desistir, mas gente que por ser crente vai colocar tudo isso no pé do altar, aos pés da cruz, e vai se submeter à vontade do Rei, mesmo contra a sua própria vontade. É esse o ensino de Jesus. Ele não tinha autodependência, ele não tinha autorresolução, ele não tinha autossuficiência. E ele poderia, porque ele era Deus que se fez homem.
Mas Filipenses capítulo 2 diz que ele esvaziou a si mesmo. Filipenses 2, a partir do versículo 5. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se e se fez homem até a morte, e morte de cruz. Por que tudo isso é relevante? O versículo 43 diz: e voltando achou-os dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Voltou aos discípulos que estavam dormindo, os acordou e disse: vocês ainda estão dormindo e descansando. Eis que é chegada a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Olha só esse verbo, levantem-se. Quem está dormindo não se levanta. Não se levanta quem acorda. O Senhor está chamando a sua igreja para acordar. Acordar para o que está acontecendo no mundo. Será que vocês não leem nos jornais? Não veem notícias? Será que vocês perderam a capacidade de discernimento espiritual? Será que vocês ainda não perceberam que o mundo está sendo preparado para a vinda do anticristo? Será que vocês não percebem que essa luta toda que está havendo aí, entre esquerda e direita, Ocidente e Oriente, o eixo China, Rússia, Estados Unidos, Europa, tudo faz parte de um grande plano? Será que vocês não percebem que por trás disso tudo tem cordas sendo mexidas? Jogos de interesses econômicos, interesses culturais, interesses políticos. Você só enxerga o que está diante do seu olho. Você só enxerga o nome do candidato A, B, C, do político A, B, C, que você só consegue enxergar isso porque você só está olhando com os olhos do espírito normais. A Bíblia diz que o homem natural discerne as coisas naturalmente, mas o homem espiritual discerne as coisas espiritualmente. Gente, presta atenção. O livro de Apocalipse significa livro da revelação. Não é livro do fim do mundo, não é livro da destruição. Apocalipse quer dizer revelação. E o Apocalipse diz que o mundo no final dos tempos seria preparado sim para a manifestação do anticristo. E quando a Bíblia fala do rei do leste, que viria com miríades de miríades, e você olha onde é Jerusalém, e você olha para leste, é a China. Quando fala de Ros e Gog, terra de Magog, Ros é o povo russo. Quais são as duas potências que estão hoje se destacando, tirando os Estados Unidos e Europa? Rússia e China. Aí você vê uma união europeia com os Estados Unidos através da OTAN e a ameaça de uma mega guerra. E o Brasil dividido no meio disso tudo. E você diz assim: eu só vejo o que os jornais dizem. Enxergue além dos jornais. Esse livro fala de esperança. Esse livro fala que o mundo vai caminhar cada vez de mal a pior. Não há esperança para esse mundo sob a ótica humana. Não há esperança para este mundo sob a liderança de um homem. Mas há esperança para este mundo sob a liderança de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que nós devemos olhar para essas coisas e atentar para o fato de que perto está o Senhor. E se perto está o Senhor, então o que eu devo fazer? Me submeter cada dia mais à soberania, ao domínio, ao controle e à santidade do Senhor. Por que a santidade do Senhor? Para que a minha mente seja preservada dos conceitos distorcidos deste mundo. Olha, é até bom ter um professor de seminário aqui que ele pode dizer se eu estou exagerando. A teologia está em crise. Todo dia ela está se reinventando.
Em algum lugar do mundo, algum grupo de teólogos está tentando reinterpretar a Bíblia para adaptá-la a um contexto, seja pela ótica do gênero, da questão da sexualidade, seja pela ótica do que é ou não pecado, do que pode ser ou não relativizado, seja pela ótica de se as epístolas paulinas devem ou não ser consideradas como base doutrinária. Já há um forte movimento nesse sentido. E querem riscar as epístolas de Paulo. Eu fui entrevistado por uma radialista espírita e ela disse assim, eu falei para ela o que a Bíblia diz sobre união de homem com homem, mulher com mulher. E ela disse, isso aí foi Paulo que falou, não foi Jesus. Cheio de gente reinterpretando a Bíblia. A pós-verdade está em alta. E muitas pessoas estão em crise, porque ao invés de atentarem para a palavra de Deus, que é a revelação divina para a nossa vida, estão atentando para a revelação da TV, da internet, do jornal, da revista, do WhatsApp e de outras plataformas. Eu desafio você a fazer como Jesus, dobrar os seus joelhos e colocar o seu rosto em terra. E não se angustiar, não se desesperar, não perder a fé, não perder a esperança. E quando precisar de ajuda, não ter vergonha, não ter orgulho, não hesitar em procurar seus líderes que estão prontos para lhe ajudar. Mas se não conseguir procurar a eles, procure a outros que estejam habilitados para ajudar. Mas busque alguém. Não seja uma ilha, não se isole, porque o nosso Senhor não fez isso. A nossa esperança e a nossa fé, ainda que moídos neste mundo como se ele fosse um grande Getsemane, a nossa esperança está em Cristo Jesus, aquele que ressuscitou e prometeu, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Não se desespere, confie em Deus. Fique de pé.